primeiro lugar, na educação integral, o processo de avaliação é o processo de avaliação do próprio estudante, como que ele vai se desenvolvendo. E a avaliação faz parte do processo de aprendizagem, ela não é dissociada do processo de aprender. Continuamente o estudante vai colocando objetivos para si mesmo, de forma dialogada e orientada pelos seus professores, e continuamente ele vai avaliando se ele está atingindo esses objetivos, o que ele precisa fazer para atingir os objetivos que ele, em conjunto com o seu professor, colocou para si, né? Isso tanto do ponto de vista individual como da própria turma, do grupo que se estabelece dependendo da forma como a escola se organiza. Mas o importante a considerar é que a avaliação é um instrumento do estudante para garantir que ele está atingindo, está buscando o seu próprio objetivo de aprendizagem. A escola também precisa ser avaliada com todas as condições que ela oferece para o desenvolvimento dos seus estudantes. Em todos os aspectos da escola precisam ser avaliadas e isso se faz a partir de processos participativos envolvendo toda a comunidade escolar, estudantes, professores, pais, funcionários, parceiros da escola, são envolvidos num processo participativo de avaliar se a escola também está se desenvolvendo no caminho que ela trilhou para ela mesma, porque quando a escola resolve constituir um projeto político-pedagógico de educação integral, ela traça objetivos para isso e a sua comunidade precisa estar continuamente avaliando se ela está seguindo no caminho, no ritmo necessário para atingir os objetivos que ela mesma colocou para si. E a Secretaria de Educação também precisa ser avaliada, e avaliada pela comunidade escolar, e avaliada por si mesma, autoavaliada, em relação se ela está constituindo as condições necessárias para que a escola desenvolva um projeto político-pedagógico de educação integral. Então, a avaliação é mesmo universal, né, na educação integral. Se faz sempre em relação a algum objetivo que foi colocado. Não adianta sair avaliando se não se fez um plano inicial. É em relação a esse plano que se faz a avaliação. Então, tanto o plano de estudos do estudante, de aprendizagem que o próprio estudante constrói para si, o plano da escola, né? Então esses planos, plano político-pedagógico, plano da educação integral da Secretaria, esses planos precisam ser construídos com clareza, de forma participativa e com objetivos e prazos determinados para cada uma das suas etapas. Especificamente com educação, né, quando a gente fala de avaliação em processos educacionais, né, a gente está falando de uma avaliação que ela traz diversos atores, né? Então, ela não vai trazer só os estudantes, ela é principalmente ali focada no ambiente escolar, né? Então, nos estudantes, na comunidade escolar por um todo, então na gestão pedagógica, nos professores, mas também a gente pensar num processo mais amplo, né, que traz toda uma comunidade que faz parte desse entorno da escola. Então, a gente pensar que as pessoas que trabalham na conservação, na zeladoria da escola são muito importantes nesse processo de avaliação também, as pessoas que fazem parte do comércio local, as pessoas que estão no dia a dia, os pais, os responsáveis, as mães, né, que estão no dia a dia ali da comunidade escolar, são pessoas muito importantes nesse processo de avaliação. Primeiro é importante entender que a avaliação ela é uma aliada do gestor. Antes de mais nada, ela está lá com uma função de servir a gestão pública, né? Alimentando a gestão pública com informações que qualifiquem o trabalho que é feito por redes de educação. A ideia é que por meio da avaliação se conheça melhor uma série de aspectos da rede, uma série de aspectos das políticas, dos programas que são desenvolvidos e com isso se tenha mais capacidade, mais informação para tomar melhores decisões que permitam melhorar, né, a qualidade da educação pública no Brasil. Então a primeira grande questão é esta compreensão da avaliação como aliada e não avaliação como algo externo, avaliação como algo que vem para repreender, avaliação como algo que vem para, né, trazer um medo à prática do gestor. Queria tirar essa concepção da avaliação porque ela é uma concepção antiga de se pensar a avaliação.
né? E o Na Prática ele tem essa exata perspectiva. Ele considera que a avaliação é algo que pode ser feito por todos e todas que hoje estão imbuídos com o desenvolvimento da educação pública no Brasil. Não é uma prática específica de especialistas, de técnicos que conhecem profundamente o campo da avaliação. Evidentemente, esses técnicos existem, eles são importantes, eles nos ajudam a refletir sobre a teoria, sobre ferramentas e etc. Mas a gente não pode admitir hoje que a avaliação só pode ser feita por esses especialistas. Tá? Eles colaboram sim, né? Mas eles colaboram também para que seja democratizada e acessível a prática de avaliação para gestores públicos no Brasil. E o Na Prática tem claramente essa perspectiva, ele traz conceitos, ele traz ferramentas que estão muito orientadas por essa perspectiva, né, de tornar a avaliação acessível por todos. Bom, apesar da avaliação, né, ter um esforço na prática de que a avaliação seja acessível e possa ser feita por todas e por todos, ela exige cuidados. Né? Também não pode ser feito de uma maneira leviana. Né? É importante, né, que os gestores públicos eles se organizem para fazer essa avaliação. E o que significa se organizar para fazer essa avaliação? O primeiro ponto é estudar. Estudar o material que hoje o Na Prática oferece. Né? O Na Prática ele tem a qualidade de oferecer materiais que são técnicos, sem uma linguagem técnica, de maneira acessível que todos podem compreender. Então, estudar os textos de avaliação que estão ali colocados já é um grande passo. Quem pode estudar esse material? Os gestores públicos, as equipes técnicas, inclusive os docentes da rede. Esse material pode ser, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse material, melhor vai ser qualificada a reflexão sobre a avaliação, né, no município ou no estado. Um outro dispositivo importante, né, para a boa condição de avaliação é a organização do tempo. As equipes técnicas e os gestores públicos eles precisam disponibilizar tempo na agenda para que a avaliação possa ser realizada. A avaliação exige tempo como qualquer prática de trabalho, no seu planejamento, na sua condução e na sua análise dos dados e comunicação. Então, se preparar para fazer uma avaliação exige colocar na agenda a avaliação, exige abrir horas do seu dia para realizar uma avaliação. Esse é um outro cuidado que, além do estudo, deve ser visto com muita prioridade pelos gestores públicos. Algum recurso é necessário, não dá para escapar, né, de algum tipo de investimento. A gente não está falando, né, de recursos que sejam impossíveis de um município, mesmo que pequeno, realizar. Basicamente, o tempo é um recurso prioritário, como já colocado. Então, se a equipe técnica se disponibilizar para esta avaliação, esse vai ser um recurso prioritário, mas outros tipos de recursos podem ser necessários, né, a depender do instrumento Na Prática que vocês adotem, e tem uma série de instrumentos, né, que estão ali apresentados, algumas impressões vão ser necessárias para que todos tenham cópia, né, dos materiais que estão apresentados, das ferramentas que estão sendo ditas, né, nas próprias escolas, criar condições para receber bem a comunidade, então recursos para investir em lanches, né, em eventualmente necessidade de fazer transportes para que a comunidade, familiares, estudantes vão até a escola. Alguns recursos são então necessários para a avaliação. Creio que um outro cuidado importante é buscar uma participação, né? Buscar envolver um conjunto de atores, né, dentro da avaliação para que eles compreendam do que é a avaliação. A participação não pode ser entendida aqui como uma panaceia, ou seja, que todo mundo participa de tudo e todo mundo decide sobre tudo. Isso é impossível em qualquer processo, né, de social brasileiro ou em qualquer país latino-americano. Então, a questão da participação que se coloca é que as pessoas, primeiro, elas saibam qual é a proposta da avaliação. Elas compreendam o sentido da avaliação. Elas entendam o que esta proposta de avaliação vai impactar na sua prática. Como que esta avaliação vai colaborar para melhorar a sua própria prática. Com isso elas podem se engajar, com isso elas podem colaborar para que o processo aconteça. Né? E elas podem colaborar de diferentes maneiras, né? Uma vez sabendo qual é a proposta desta avaliação. Elas podem colaborar estando numa reunião, elas podem colaborar levando a sua ideia, a sua opinião, né, para determinado fórum, para determinada plenária, que é uma das propostas de instrumento que nós temos Na Prática. Ela pode colaborar trazendo algum conjunto de recursos para viabilizar um determinado encontro ou algo dessa natureza. Então, tem diferentes formas de participação, todas devem ser acolhidas, mas o fundamental é que elas existam dentro do município. Como Na Prática é uma proposta de apoio à elaboração e implementação de políticas de educação integral, né, considerar que a análise das condições estruturantes para que esta política ela possa de fato ser implementada é algo de muita relevância
né, para quem está desenvolvendo a política de educação integral. Então a gente propõe ali esta primeira dimensão como algo a ser analisado pelos gestores nos seus municípios, no estado, quando for necessário, né, para ver se os dispositivos mínimos, os aspectos mínimos para esta elaboração e implementação estão organizados e articulados. Eles podem não existir, esses dispositivos. Isso não significa que a política não deve existir. A ideia deste instrumento é exatamente para que se conheça o que existe e o que não existe, e se valorize o que existe como ativo e o que não existe, e que seja buscado, né, condições para viabilizá-lo. Então essa primeira dimensão, ela está muito ligada nesse campo, né, a uma atribuição da gestão pública. Né? É a primeira dimensão da proposta na prática, que é as condições estruturantes. A segunda dimensão já é algo que se aproxima muito mais das escolas da rede. A gente está desenvolvendo uma proposta para avaliar as condições de desenvolvimento da educação integral numa relação entre escola e território. Isso significa o quê? Significa olhar quais são as condições que existem na escola e no seu entorno e no território como ativo educativo, fazer uma avaliação disso, uma avaliação participativa, né, para que se compreenda em que medida existem condições ali dadas, instaladas para que alunos e alunas, para que estudantes possam então se desenvolver integralmente. E a terceira dimensão, então, é sobre o desenvolvimento integral dos estudantes, né? Então, é observar em que medida que o sujeito central do processo educativo, né, ele está, de fato, se desenvolvendo integralmente. Essa seria a terceira dimensão que compõe, né, o conjunto proposto pelo Na Prática. Para duas dessas três dimensões, o Na Prática está propondo um conjunto de instrumentos. Nos condições estruturantes, nós estamos trazendo instrumentos que é uma lista de checagem para observar essas condições, tem uma proposta para avaliar os processos de formação continuada da rede, que é uma condição estruturante fundamental para que seja trabalhada, e tem também ali um instrumento para que seja feita uma reflexão, uma análise sobre a orientação curricular, né, com base na educação integral do município. Então, são alguns dos instrumentos que nós temos para essa condição estruturante. Para a dimensão das condições de desenvolvimento na escola e território, o Na Prática está trazendo uma proposta, talvez seja a proposta mais robusta em termos de instrumentos de avaliação, né, que é feita aqui, que é o que nós estamos chamando de INDIC da educação integral. É uma proposta inspirada em toda a produção dos INDICs, que são indicadores orientados, né, para diversas dimensões da educação pública, que têm sido já elaborados, né, por um conjunto expressivo de organizações do campo da educação, destacadamente a ação educativa, mas junto a um conjunto de parceiros. Isso nos inspirou muito a produzir algo muito semelhante, que tem as mesmas premissas, as mesmas abordagens, mas orientado para a educação integral.